Se tu vai ser candidato, se tu vai participar de alguma campanha, se tu tem relação com algum candidato, se tu tem relação com algum assessor, alguma pessoa que tenha vínculo com campanha, apresenta esse vídeo para ele, porque esse vídeo vai ser importante. Eu vou tratar da primeira fase da campanha. Mas antes, um aviso aos navegantes. Esse espaço não é para bolsonarista. Esse canal é um canal de esquerda. Tá do lado de lá da avenida? Desce. Eu não sou para-brisa de caminhão. Eu não sou pastor evangélico. Não sou borracheiro. E também não sou psiquiatra. Agora, se você é de esquerda, tem compromisso com o povo brasileiro, quer construir uma transformação nesse país tão desigual, um cara de esquerda, uma guria de esquerda, tá no lugar certo, porque aqui é o espaço da esquerda brasileira. Mas antes uma coisa, se tu tem esses compromissos, não adianta só esquerda unida no Instagram e não fortalecer os canais de esquerda, então é uma tarefa. Te inscreve no canal, deixa um ok, comenta, às vezes tem mais comentário dos bolsominions aqui do que da esquerda. Vamos fortalecer os canais de esquerda, pessoal. E o mais importante, repasse esse vídeo, as tarefas nossas são gigantescas. Precisamos consolidar uma opinião política, precisamos consolidar espaços digitais de resistência. E este canal é um desses espaços. Bora pro vídeo? A primeira fase da campanha inicia em janeiro e termina em junho. E é nela que tu faz todo o planejamento, toda a estruturação, tu organiza toda a parte, eu divido ela em 5 pontos. E que é o posicionamento da campanha, do candidato. Tem que posicionar ele. O que é posicionar o candidato, né, gente? É saber qual é a identidade ideológica dele. Não dá, vou dizer para vocês já de imediato, numa sociedade dividida como a atual, polarizada, o candidato que tentar falar com todo mundo não vai se eleger. Existe inclusive uma polarização afetiva, a pessoa já está predisposta a ouvir aquele que ela entende que é o seu campo. As pesquisas indicam isso, a gente tem que ter a clareza para lidar com isso, como tem que com a realidade, não pode ser da nossa cabeça. Eu vi muita campanha naufragando, porque candidatos bons queriam falar com todo mundo, e não é assim que funciona, infelizmente, principalmente agora. Eu milito desde os 14 anos, eu tenho 53 anos de idade, eu sou formado em Direito, estou fazendo mestrado em Ciência Política, e atuei anos em mandatos, assessorei parlamentares, tanto municipal quanto estadual, coordenei campanhas, fui dirigente partidário, tá? Tenho uma experiência nisso, eu coordenei campanhas eleitorais ao mesmo tempo, inclusive, porque eu era responsável pela municipal. Então, assim, eu tenho uma certa experiência nisso e estudo hoje para isso, para tentar contribuir com as candidaturas de esquerda. Isso é uma outra coisa. O que vai ser dito aqui se encaixa mais com as campanhas de esquerda. Se você não é um candidato de esquerda, se você não tem um compromisso com a esquerda, não vai dar, porque isso aqui não é uma questão de marqueteiro, tá? Isso aqui é uma questão política vinculada a um projeto político. Então, assim, posicionamento político é isso. Você tem que saber quem ele é, qual é a origem dele. Ele tem que dar definido qual é a sua concepção de sociedade para apresentar isso. Então, tu tem que identificar o candidato, posicionar o candidato ideologicamente falando, politicamente falando, e tu vai saber quem é depois o eleitor que tu vai chegar. Porque, como eu disse, não dá para atirar para tudo que é lado. Depois eu vou apresentar o material para vocês e essas estatísticas vão ficar claras. Então tu tem que identificar. Identificar e posicionar, digamos assim, quais são as bandeiras desse candidato. Se é um cara do movimento sindical, digamos um exemplo, os comerciários, a pauta da escala 6x1 é muito importante. A taxação dos super ricos é outra questão super importante. O transporte público gratuito, isso está vindo, eu falei essas 3 bandeiras, porque para mim essas 3 bandeiras têm que estar em toda candidatura de esquerda, tá, gente? O fim da escala 6x1, dialogar com as pessoas que trabalham em mercados. Aqui no Rio Grande do Sul tem o Zafra, que tem a escala 10x1. Tu tem que dialogar com essas pessoas que não têm tempo mais com a sua família. Então, assim, existe pauta que a gente ainda pode implementar, que a gente pode construir uma relação mais vinculada com um setor hoje da sociedade que está disperso. Tu não vai encontrar os comerciários dentro do sindicato, infelizmente. Então, mas tu tem como construir diálogos, e aí depois nós vamos também tratar da questão da estruturação da campanha. Então, assim, se posicionar, consolidar a identidade do candidato, identificar quem é o eleitor, gênero, idade, região, porque a questão estadual, como é uma campanha grande, tu tem que identificar regiões, tu não pode ocupar o estado inteiro, tu tem que estar organizado para saber para onde tu vai, tu tem que saber quem é o teu eleitor para saber para onde tu tem que ir, para onde é que tu vai estar. São elementos que a gente não pode esquecer, gente, a gente tem que estar... a campanha depois é muito curta da abertura, da publicidade em si.
Então tu tem que preparar isso muito antes. Então esse é um ponto importante que vocês têm que identificar. Posicionar o candidato e identificar o eleitor. A outra questão é montar a equipe. Montar a equipe é fundamental. Então isso, inclusive, eu vou fazer um vídeo à parte, tá? Vou fazer um vídeo à parte para tratar da equipe, porque precisa de muito cuidado para montar isso e levar em consideração várias questões. E quero já aproveitar para apresentar para vocês meu guia, um guia de campanha eleitoral para planejamento, organização e execução de campanha. A ideia é organizar a candidatura desde agora. Nós temos que estar preparados para isso. E a ideia nesse material, esse aqui são os capítulos que trata desde o cenário eleitoral, diagnóstico, posicionamento, que eu falei para vocês, tem que ser feito, o mapeamento. Essa questão do mapeamento é muito importante, a partir de uma análise SWOT, mas eu agrego a ela a questão política para saber quais são as candidaturas que tem em torno da campanha, na mesma região. Existem várias situações que não é simplesmente SWOT como o pessoal usa aí. Eu agreguei a questão política, que é importante, fundamental, porque a política tem que estar no comando. Aí tem também a questão da segmentação, para conhecer o eleitor, que eu falei para vocês. A questão da comunicação, depois eu vou falar dessa parte da comunicação. A mobilização, toda a estrutura, as métricas. Esse material tem tudo isso que está aí. Tem também, inclusive, se a pessoa estiver um pouco perdida, eu tenho uma concepção de candidatura que eu chamo de candidatura a movimento, que se relaciona com os movimentos sociais, que isso é fundamental. Esse material vai estar aqui no link aqui embaixo, tá, gente? Para vocês clicarem e conhecerem. São 116 folhas. Tem checklist por fase de campanha, tem metas, datas, tem toda uma questão para estruturar a campanha para tu direcionar para o que importa, para ganhar as eleições. Preparar a equipe, como eu estava falando para vocês, é fundamental. Mas tem um elemento hoje que eu vou falar para vocês aqui para não ficar muito grande o vídeo, que é a questão do coordenador de campanha. É a peça fundamental, o coordenador de campanha. O coordenador de campanha é essencial, porque eu vou te dizer que é a peça para a campanha ser vitoriosa é mais importante do que o próprio candidato, porque o candidato tem que estar voando, o candidato tem que estar na rua. E aí, a pessoa que tem que fazer, que vai ser o maestro, é o mais importante. Para que tudo dê certo, esse cara tem que ter uma visão ampla, uma visão de todo o processo político. É difícil de conseguir quadros assim, mas tem que se procurar. Os partidos muitas vezes destacam pessoas para participar das campanhas, da coordenação, mas tem um ponto importante nessa questão, que tem que ter confiança, porque o cara toma decisões toda hora e o candidato tem que confiar. Então, assim, tem que ver como construir quem vai ser esse coordenador, para que o candidato a candidata fique tranquila, porque vai tomar decisões muitas vezes, e essas decisões podem até desagradar a equipe fazer, mas é necessário derrubar uma agenda, colocar outra no lugar. A pessoa tem que ter uma visão muito ampla do que é o processo político no qual a campanha está inserida. Então esse é um elemento que eu vou dar muito destaque quando eu vou fazer o vídeo sobre a coordenação da campanha. Esses são elementos importantes. O outro que ainda tem que ser feito nessa fase é planejar a comunicação. Gente, a comunicação é muito importante, mas ela só pode ser feita, pensada e planejada depois dessas outras fases. Porque a comunicação não é eu não gosto desses marqueteiros porque eles querem criar ilusões e não é essa a ideia. A campanha tem que servir para levar uma mensagem, e só depois que tu tem o candidato, tu tem o eleitor, tu constrói a mensagem, tu tem o que levar. E aí tu vai saber a forma de levar, como levar, aonde levar. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês já de antemão, e algumas pessoas não entendem, mas é importantíssimo, tu tem que ter um site. Teu candidato, ou tu, se for candidato ou candidata, tem que ter um site, porque hoje o que mais acontece é a derrubada de perfis no Instagram, no TikTok e tudo, porque esses perfis de esquerda ficam fragilizados muitas vezes, e até tu conseguir de novo liberar o teu perfil é uma confusão, ou criar outro. Então assim, tem que ter, óbvio, né? Tu vai ter no Face, a depender da idade do teu público, do teu eleitor, tu vai ter no Facebook, porque não adianta tu botar uma pessoa que dialoga com um segmento da sociedade, trabalhadores, que tem uma idade acima de 30 anos, tu vai botar o cara no TikTok não dá pra forçar a barra. Então assim, tu vai ter no Facebook, tu vai ter no Instagram, tu pode ter canal no YouTube para discutir temas mais longos, mais profundos. Tem que ter uma comunidade no Face. E tem que ter também
uma questão importante, gente, que é saber usar o WhatsApp. Saber usar o WhatsApp é importante, mas assim, tem um modo que já está meio tradicional, que é um listão, que eles pensam aquelas listas de transmissão e tal, e tu vai mandando. Eu tô propondo outras coisas um pouco diferentes, baseado inclusive numa tática da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Fazendo minhas pesquisas, tem um vídeo que eu falo aqui sobre como eles vão atuar, eu vou deixar um link aqui se vocês quiserem assistir, como a Igreja Universal vai atuar nas eleições, e eles têm esse mecanismo, só que, claro, eles se organizam a partir das suas visões, de, tem 12 apóstolos, e cada 12 apóstolos tem um grupo com 12 pessoas, cada apóstolo tem um... Então, eu adequo isso para dentro da visão militante, e está bem organizado isso no guia, vocês vão gostar, quem adquirir o guia vai achar bem interessante esse material. Um outro elemento que tem a ver com essa questão do site, que é a captação de dados. Nesse período de janeiro a junho, tem que se... aonde o cara estiver, a forma como tiver de contatar com as pessoas, tem que pegar dados. Isso é muito importante. Inclusive eu organizo uma forma de gestão de dados eleitorais, que é importante para a pessoa ter, de eleitores, para a pessoa sempre estar se comunicando, a gente tem que ter autonomia, não dá para depender do algoritmo. Essa próxima eleição vai ser muito complicada e todo mundo está apostando, todos os analistas políticos, que vai ter muito problema na internet, tá? Então, assim, ter um site, ter formas de chegar ao teu eleitor, independentemente do algoritmo, é fundamental. Então, a ideia desse guia é justamente isso. Depois vocês vão ver, que vai estar ali disponível aqui embaixo no link, como eu falei, tem a parte de mobilização, de como estruturar a Secretaria de Mobilização e Engajamento, a questão da gestão de dados, como eu falei, as métricas, o cronograma de execução é bem estruturado para se ter uma dimensão e ir acompanhando, os checklists são muito organizados, eu sou uma pessoa organizada, sempre fui, acho que isso é importante para consolidar a luta, tu tem que ter organização política, e isso é importante. A questão eu faço uma análise para mostrar a questão dos percentuais de dados, de votos que precisa, gente, para a pessoa não achar que tem que ter 50% dos votos, não. A partir de dados reais das eleições de 2022, das últimas eleições para deputado, e também de 24, a última para vereador, mostrando duas campanhas vitoriosas, a do PT, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, e a do PSOL, aqui nas últimas eleições de Porto Alegre. E mostrando que as candidaturas que se organizam a ponto de focar têm mais chance de ser vencedoras, são estratégias mais fortes. Então tem esse ponto das estratégias, tem também ali a questão das mensagens, discurso, para ajudar quem não tenha muita experiência nisso, e, como eu falei, a questão dos checklists, muito importante vocês terem. O ideal é que vocês imprimam, porque esse manual ele tem 116 folhas, bem organizado, bem estruturado, pensado a partir de uma visão de esquerda, para contribuir com a organização das candidaturas. A ideia, então, pessoal, é a partir de agora, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu vou fazer uma série de vídeos para complementar o guia. A ideia inicial, inclusive, era fazer um curso, uma mentoria na internet mesmo, botando aulas, complementando, mas achei por bem fazer só o guia e fazer essa relação entre os vídeos aqui no canal para contribuir com essas questões. Então, ajudem a divulgar, se inscreve no canal, essa é uma iniciativa para contribuir aí a partir daqui de Porto Alegre, aonde o canal está chegando.